Bem-vindo à segunda lição do módulo Andando. Na primeira lição, nós abordamos a pergunta de quem é Deus e vimos várias maneiras que Ele se revelou para nós. E nós não conseguimos entender tudo sobre Deus. E talvez, por causa da nossa limitação em entender Deus, Ele escolheu uma maneira especial para se revelar. Hoje, vamos olhar para a maior revelação de Deus para o homem. Sim, estou falando de Jesus. Jesus. Apenas a menção desse nome provoca uma infinidade de emoções, posições e atitudes. Alguns choram, alguns se alegram, alguns zombam, alguns outros adoram. Alguns matam aqueles que acreditam e falam neste nome. E outros são dispostos a morrer por este nome. Mas sabe alguma coisa? A reação mais triste é a indiferença. De não ligar e achar que não é importante. É triste porque conhecer Jesus Cristo é a coisa mais importante que pode acontecer em sua vida. Na verdade, é necessário, pois sem Jesus a vida não tem propósito, não tem sentido, não tem identidade e nem tem esperança. Jesus Cristo, provavelmente a pessoa mais famosa em toda a história, mas no mesmo tempo tão pouco conhecida. Mesmo pessoas dentro da igreja não conhecem Jesus como deveria. Tem um exercício. Pare agora. Eu te dou alguns minutos para pensar sobre Jesus e tudo que Ele é para você. Pausa o vídeo agora e por alguns minutos e reflete. Ok, pensou? Agora você tem 3 minutos para escrever tudo que você sabe de quem Jesus é hoje. Não escreve sobre o que Ele fez para você, embora isso também é muito importante. Não somente repete as histórias que você leu nos evangelhos, mas escreve quem Ele é hoje. Mesmo se você não existia, quem é Jesus? Agora, 3 minutos para você. E aí, você conseguiu preencher os 3 minutos? Se você é como a maioria das pessoas, você provavelmente teve dificuldade em preencher os 3 minutos. Realmente, precisamos conhecer Jesus mais. Muitas vezes, nós temos limitado Jesus para a pessoa que celebramos no Natal e Páscoa, nunca conhecendo realmente quem Ele é. Infelizmente, nossa visão de quem é Jesus está limitada à nossa necessidade, em vez de chegar a conhecer a plenitude de quem Ele é. Agora, eu não estou dizendo que temos que entender e saber explicar toda a teologia sobre Jesus. E, de fato, isso é impossível cumprir esse desafio nessa pequena série de estudos. Mas precisamos saber que Jesus é muito maior que nós estamos pensando. E isso nos leva à pergunta talvez mais importante para a sua vida. Quem é Jesus? Jesus fez essa pergunta para seus discípulos um dia. Eles já tinham andado um tempo com Jesus, eles já ouviram os seus ensinos, eles viram vários milagres, até participaram em alguns desses milagres. E assim Jesus perguntou para eles: quem os homens dizem que eu sou? E eles responderam: uns dizem que você é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Mas depois disso, Jesus perguntou: e vocês? Quem dizem que eu sou? Eis a questão. Eis a grande pergunta. Quem é Jesus? Como você responderia? Para alguns, Jesus é um símbolo de religião. Para outros, ele é um mito, uma lenda. Ainda para outros, ele é um mestre,
Um profeta, seja falso ou verdadeiro, né? Um filósofo, um político, um rebelde. Apenas mais um. A resposta dessa pergunta vai mudar a sua vida, pois a percepção e convicção de quem é Jesus para você vai definir não somente seu destino espiritual, mas também seu aqui, seu agora, sua identidade. A sua resposta vai determinar a sua vida, vai influenciar as suas decisões e como você vai viver a sua vida. Pedro, respondendo essa pergunta, falou: "Tu és Cristo, Filho de Deus vivo." E isso mudou tudo, pois ele entendeu que Jesus não era apenas mais um profeta, não era simplesmente mais um mestre religioso. Pedro recebeu uma revelação e entendimento que Jesus era o Messias prometido, a maior revelação de Deus para toda a humanidade, a esperança para a vida. E ele começou a entender que Jesus era incomparável, preeminente, exaltado e digno de louvor e adoração. Sim, essa revelação mudou a vida dos discípulos. Essa revelação tem causado grandes moveres de avivamento durante toda a história. E essa revelação pode mudar a sua vida. Como você responde a essa revelação? É crucial compreender o poder e verdade dessa revelação e a declaração de Jesus como Messias, Filho de Deus vivo. Dizer que Jesus é o Filho de Deus é dizer que Ele é a verdade, Ele é o único caminho para relacionamento com Deus. Através de Jesus, pode experimentar tudo que vem dessa comunhão. Conhecer Deus, a sua graça, a sua misericórdia, a sua paz e alegria. É uma revelação que transforma a vida, sim. É poderosa essa revelação. Se Jesus é simplesmente um homem qualquer, se Jesus é um mito, então você pode continuar vivendo a sua vida conforme a sua vontade. Pode até seguir alguns princípios e ensinos de Jesus, mas, na verdade, não precisa dele. Mas, se Jesus é quem Ele diz que Ele é, isso exige uma resposta. Não pode continuar vivendo o mesmo jeito, pois tudo muda. Seu pensar, seu falar, seu agir, a sua atitude, sua vida precisa mudar. Na verdade, a sua vida já reflete a sua resposta. Reflete o que você acredita. Então, o que nós vamos fazer aqui hoje é apresentar a resposta que leva à vida. Quem é Jesus? Bom, como toda história, vamos iniciar no começo, ok? Eu sei que muitas pessoas acham que essa história de Jesus começa com um anjo visitando uma moça chamada Maria. Uma jovem que recebeu notícia que mudou não somente a sua vida, mas a vida de todo mundo que já viveu, que vive e que há de viver. Pois o nenê prometido que ela segurou em seus braços era ninguém menos que o próprio autor de toda a vida. O Emmanuel, Deus conosco, Jesus Cristo, o Messias, Filho de Deus vivo. Mas para responder essa pergunta de quem é Jesus, nós precisamos entender que não existe o antes de Cristo e nem depois de Cristo. Não existe o início e nem o fim. Pois antes que ele foi colocado numa manjedoura, ele colocou cada estrela em seu lugar. Antes que Jesus multiplicou os pães para alimentar um grupo de mais de 5.000 pessoas, ele deu maná, o pão do céu, para alimentar todo o povo de Israel no meio do deserto. Antes que Jesus chamou os seus discípulos, ele chamou Abraão. Antes que ele rasgou e abriu o véu no templo,
ele partiu e abriu o Mar Vermelho. Antes que ele andou no jardim de Getsemane, Jesus andou no jardim de Éden. Nunca houve um tempo antes dele e nunca haverá um tempo sem ele. Pois a resposta da pergunta, quem é Jesus, é a seguinte: Jesus é Deus. Isso mesmo. Em João 1 a 5 e versículo 14, nós lemos a revelação sobre Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ele. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio da graça e da verdade. E vimos a sua glória, glória como no unigênito do Pai. Você entendeu isso? O Verbo era Deus. Quem era o Verbo? Como João identificou e apresentou o Verbo? Bom, o Verbo, que era Deus, assumiu um corpo. Deus se tornou um homem. De quem João estava falando? Jesus. Eu não quero entrar na profundidade de teologia complexa sobre isso, mas é suficiente para dizer que Deus se fez carne. Quer dizer que Deus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser um servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e a morte da cruz. Paulo fala isso lá em Filipenses 2, 7 a 8. Nós chamamos isso de encarnação. Deus se tornando homem. Deus, homem, e no mesmo tempo, homem, Deus. 100% Deus, 100% homem. Pensa nisso. O Todo-Poderoso, eterno, infinito Deus se tornou um de nós. Uau! Como isso pode ser? Eu não sei. É difícil mesmo para entender como isso pode ser. O milagre de Deus unindo carne e divinidade, mostrando o seu compromisso com a sua criação, pelo qual Ele tem tanto amor. Pois Deus sabia que o homem nunca poderia resolver o seu problema de pecado e morte sozinho. Por isso, Ele mesmo decidiu se tornar homem, viver como homem, no meio dos homens, mas sem pecado, para que pudesse ser o sacrifício perfeito e completo para toda a humanidade. E para garantir essa vitória, Jesus não somente morreu, mas Ele ressuscitou da morte. E Ele continua reinando como eterno Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tudo isso pode parecer um mistério, mas Jesus deixou bem claro quem Ele é. Em João 8, versículo 59, nós vimos os judeus pegando pedras para apedrejar Jesus. Furiosos. Por quê? Porque Jesus, ao afirmar a sua identidade, Ele declarou em versículo 58, em verdade, lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Lembra da lição anterior? Quando nós falamos do nome de Deus, o nome que destacou foi eu sou. Deus declarando, eu sou. Os judeus ficaram furiosos com Jesus porque Ele estava declarando que Ele é Deus. Ele usou o próprio nome de Deus para se identificar. De fato, Jesus falou isso várias vezes. Usou a declaração de eu sou para mostrar que Ele é o próprio Deus. Em João 6, 35, 48 e versículo 51, Ele declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente.
Em João 9:5, ele declarou: eu sou a luz do mundo. E em João capítulo 10, versículo 9, ele falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. João 10:11, Jesus declarou: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E em João 11:25, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Em João 14, versículo 6, ele declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Em João 15, versículo 1, ele falou: eu sou a videira verdadeira. Jesus não estava falando frases de efeito. Ele sabia exatamente o que ele estava declarando. Ele estava revelando que ele é Deus. Por exemplo, Salmo 27, versículo 1, declara que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Jesus falou: eu sou a luz e a salvação. Salmo 23, versículo 1, declara que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Todo bom judeu sabia disso. E Jesus chegou e falou que eu sou o bom pastor. Então nós vimos que Jesus, ele mesmo declarou: eu sou o próprio Deus. E nós vimos que Jesus é revelado como Deus pela declaração do apóstolo João e as declarações do próprio Jesus. Mas também tem os nomes e títulos que são usados para revelar quem é Jesus. Isaías, capítulo 9, versículo 6, declara: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Em João 1, versículo 29, o João Batista declarou quando viu Jesus: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, Jesus mesmo declarou: eu sou a Alfa e Ômega, aquele que era, que é, que há de vir, o Todo-Poderoso. Em Hebreus 12, versículo 2, mostra que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, proclama Jesus como Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem muitos nomes revelando quem é Jesus. De fato, eu vi um livro que descreve 365 nomes e títulos de Jesus. E o autor mesmo falou que tem muito mais nomes. Bem uma tarefa. Então vamos lá, vamos encontrar os nomes e títulos de Jesus na Bíblia e como eles revelam quem ele é. Bom, aqui nós terminamos a primeira parte desse estudo sobre Jesus. Tem tanto que poderíamos falar sobre Jesus e vamos falar muito mais durante a nossa jornada. Mas nós precisamos entender que Jesus é quem ele diz que é e o que a Bíblia diz que ele é. Jesus é Deus. É onde começamos, pois Jesus é a pessoa da plenitude de Deus que veio como homem para revelar Deus e seu plano de amor conosco. E isso deve mudar tudo em sua vida. Quem é Jesus? Eis a questão. Que Deus abençoe você. E com essa revelação, realmente nós podemos meditar e nós podemos crer que Jesus é próprio Deus que veio para o homem. Próxima lição, nós vamos ver o motivo que ele veio para cada um de nós.